Depois dos acontecimentos de Enies Lobby e Trailer Bark, o Luffy notou que inimigos mais fortes estavam surgindo, e as suas marchas não eram o suficiente para lidar contra eles e proteger os seus companheiros, o que acabou resultando na perda deles no arquipélago Sabaody, e depois na perda do seu irmão em Marineford. Rayleigh ofereceu uma proposta pro Luffy não voltar para Sabaody e em vez disso treinar com ele para ficar mais forte. O Luffy queria ir para a Ilha dos Tritões, que já era no Novo Mundo, e naquele estado o Luffy provavelmente não teria poder para proteger o seu bando. Luffy então aceita a proposta e depois de alguns dias começou o seu treinamento com o Rei das Trevas. Rayleigh levou o Luffy para a Ilha Rusukaina, uma ilha deserta com feras muito grandes e selvagens. A maioria delas poderiam derrotar o Luffy com sua ferocidade. O tempo do treino iria ser de 2 anos. Por ser um período curto, o Rayleigh disse que vai ensinar o básico dos 3 tipos de Haki. Ele começou mostrando o Haki de observação, o poder de sentir a força de vontade do inimigo, saber a sua localização, sentir suas intenções, sejam boas ou ruins, seus pensamentos, os próximos movimentos e o quão poderoso ele é. Com esse Haki, o usuário poderia desviar até mesmo de coisas fora do seu campo de visão, ou de coisas invisíveis. Depois, Rayleigh mostra o Haki do armamento, o poder de transformar sua força de vontade em energia, que inicialmente é usada como forma defensiva, criando uma armadura de energia sólida e resistente. Com o Haki de armamento, o usuário pode bater direto contra usuários de Akuma no Mi, principalmente contra os do tipo Logia, que possuem manipulação de seus corpos, da matéria e intangibilidade. Assim, o Luffy poderia lutar contra os invencíveis, como o Smoker, que foi o seu primeiro inimigo intangível. Rayleigh mostra o terceiro e o mais poderoso Haki, que é o Haki do Rei, o poder de impor a sua força de vontade sobre a vontade dos outros, podendo vencer de centenas ou milhares de inimigos sem nem mesmo lutar. E assim se inicia o treinamento do Luffy para aprender os 3 tipos de Haki. O Luffy começa lutando contra os animais selvagens da ilha, para aumentar a sua determinação e o seu espírito. E depois de dias, o Luffy consegue despertar o Haki do armamento. Desde o início, o Luffy sempre foi um personagem muito determinado, com muita força de vontade nas lutas. Então, depois de despertar a armadura invisível, não demorou muito para ele aprender o próximo passo, que foi avançar a sua armadura invisível em armadura negra com sua força de combate. Rayleigh o parabenizou, porque nesse ponto o Luffy conseguiu aprender rápido o Haki de armamento defensivo, mas o próximo Haki tornaria as coisas mais difíceis, que é o Haki de observação. Para ter domínio sobre esse Haki, o usuário precisa ter muita concentração e, acima de tudo, ser calmo, reforçando o que o Rayleigh disse sobre a verdadeira força, o ato de não duvidar. O Luffy demorou muito para aprender o Haki de observação, porque ele é muito impulsivo, ele age pela emoção, pela raiva, pelos ideais, e não é do tipo de pessoa que fica calmo em um combate. Ele sempre quer amassar o adversário, ou... O Luffy consegue aprender rápido o Haki de observação contra os animais, por serem criaturas que sempre deixam suas emoções expostas, mas Rayleigh passa a se tornar o seu adversário, o que deixa o treino bem mais difícil. Luffy começa a aprender a observação pela sua imaginação. Ele meio que imagina como o Rayleigh estava atacando, e o Rayleigh diz que não faz mal imaginar, porque a cor da observação é uma extensão da imaginação. O treino continua por muito tempo, e o Luffy começa a ter seus sentidos apurados, mesmo se distraindo um pouco pelo som do ambiente. Mas naquele ponto o Luffy já estava bem mais forte do que antes. O treino termina com o Luffy conseguindo desviar de 100 acertos do Rayleigh, usando um taco de madeira coberto por Haki negro. E finalmente o Luffy pode comer e descansar um pouco. O Rayleigh explica pro Luffy que no Novo Mundo existem pessoas poderosas, que possuem um Haki de observação tão apurado que são capazes de ver em segundos à frente no futuro. E isso é uma coisa que o Luffy não poderia aprender dentro desses 2 anos de treino, porque, é um tempo muito curto para chegar a esse nível de observação. O Luffy conseguiu aprender o Haki de observação e o básico do Haki de armamento. Por mais que ele não tenha aprendido o Haki de armamento ofensivo, por causa do pouco tempo, ele pôde masterizar ao máximo o uso do Haki negro, que acabou criando a 4ª marcha, a sua mais nova poderosa marcha combinando o Haki negro com sua fruta de borracha. Nesse ponto, o Luffy já estava muito poderoso, tinha muita força, velocidade, resistência, podia voar e etc. O Rayleigh se impressiona com essa transformação criativa do Luffy, mas diz que ela ainda não é o suficiente. Os dois começam uma luta rápida onde o Luffy não conseguiu encostar um dedo no Rayleigh, mostrando ao Luffy que nenhum desses atributos importam. Não adianta ser forte se o inimigo vai sempre desviar de tudo. Por mais que o Luffy tenha aprendido um pouco do Haki de observação, ele ainda deixava o óbvio agir primeiro, o ato de lutar sem sentir as intenções do inimigo, principalmente quando estava na 4ª marcha. Rayleigh mostra ao Luffy que um inimigo com um alto nível de observação
Mesmo sem muita força, pode ganhar uma luta, como foi mostrado com ele desviando de todos os golpes do Luffy, mesmo o Luffy já estando muito forte. Rayleigh treinou o Luffy por 1 ano e meio, e o restante dos meses o Luffy ficou treinando sozinho para aprimorar o que já tinha aprendido. O Luffy também aprendeu a controlar o Haki do Rei com o Rayleigh, só que essa parte do treino não é mostrado. Mas eu suponho que, do mesmo jeito que foi com o Haki do armamento, onde o Luffy aprendeu mais rápido por ser bom no combate, o Haki do Rei ele aprendeu por sua ambição, que já é mostrada desde o início, a sua força de vontade de um imperador, de almejar o topo e ser o rei dos piratas. E no fim dos 2 anos, todos os animais da ilha já estavam controlados por sua força de vontade. O Luffy então parte para reencontrar o seu bando em Sabaody e ir para o Novo Mundo.